Ok, tudo bem com você? Uma excelente tarde, sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora nós já estamos chegando por aqui com a TV UP, a mais uma edição do nosso programa Eleições 2018, com a sabatina hoje com a candidata a deputada estadual pelo estado de Mato Grosso, Alissa. Hoje estará respondendo aí as perguntas dos entrevistadores aqui, também dos amigos e amigas internautas que estarão nos acompanhando a partir de agora. Primeiramente, quero desejar uma excelente tarde à candidata e também à jornalista e diretora da TV UP, Elaine Sampaio. Bom, boa tarde a todos os internautas, boa tarde nossos seguidores. Estamos aqui com mais uma sabatina e queremos agradecer a presença da professora Alissa, que nos atendeu e hoje está aqui. Ela veio de Cuiabá especialmente para essa sabatina. Alissa, muito obrigada e tenha uma boa sabatina. Obrigada, queria agradecer o espaço que vocês estão concedendo. Eu acho que esse espaço é muito importante para o eleitor, para que ele possa realmente conhecer quem são os candidatos, o histórico, e fazer a sua decisão, que está próxima aí do dia 7. Bom, a primeira pergunta é: quem é Lissa, né? Para a gente estar conhecendo um pouco mais de quem é a professora Lissa, poderia nos contar um pouco mais, Lissa? Claro. Eu fui alfabetizada em uma escola rural multisseriada em Paranatinga, morei numa região rural ali por muitos anos. Fui alfabetizada pela minha mãe. Em 99 nós mudamos para Cuiabá e lá eu estudei, me formei, sou formada em letras, tenho mestrado na área de linguagens também e desde os 17 anos eu dou aula. Desde que eu comecei a faculdade. Sempre me interessei pela educação. Desde a primeira vez que eu entrei na escola e na sala de aula, eu já me apaixonei pela docência e sempre buscando o que a gente podia fazer mais pelo coletivo, pelas pessoas, na educação pública principalmente, que é muito, muito precária, infelizmente. Eu trabalho na Associação de Professores de Língua Inglesa do Estado de Mato Grosso há 6 anos. Fui presidente por 2 anos. Agora é a professora Landina, da Unemat, que é a presidente da associação. E este ano mudei um pouquinho do rumo do meu caminho profissional e estou me candidatando pela primeira vez, mesmo sem ter nenhum parente na política, mesmo sem pertencer a nenhum grupo político, estou trilhando aí um caminho diferente. Bacana. Você disse que foi alfabetizada pela sua mãe, mas quem é a sua mãe? Ela é conhecida em Paranatinga, em Primavera do Leste. Quem é a sua mãe? Muito bem. A minha mãe é Ana Zélia, esposa do Efraim Rodrigues Gonçalves. O meu pai, ele tem bastante conhecidos aqui em Primavera do Leste. Ele é advogado aqui, advogou já aqui muito na região, ainda advoga ali na região de Paranatinga. A minha mãe, apesar de ser advogada, ela também, apesar de ser advogada, ela não quis exercer a profissão. E quando a gente teve que mudar oficialmente ali, por uns anos ali para a fazenda, ela viu a necessidade de abrir uma escola multisseriada para que ela pudesse atender não só a mim e ao meu irmão, mas também as crianças ali da região, que precisavam continuar o estudo, né? Ótimo. E continuando a pergunta, Alissa, o que te levou a se candidatar para deputada estadual? Desculpa. Muito bem. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, principalmente quando a gente considera que eu não venho de uma família tradicionalmente política, que eu não faço parte de nenhum grupo desses políticos profissionais que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Eu me lembro exatamente o dia que eu coloquei isso na cabeça, que eu resolvi buscar essa candidatura, porque nós vemos que no Mato Grosso, assim como no Brasil, nós temos certas famílias, certos grupos que estão sempre no poder. Direta ou indiretamente, eles estão sempre no poder. E isso é um problema porque nós não temos uma rotação dos poderes, nós não temos diferentes interesses sendo atendidos e acontece que são sempre os mesmos grupos que estão lá, sempre as mesmas intenções, muitas regalias para poucos, e isso começou a trazer muita indignação, considerando que a gente tem muitas necessidades dentro da escola, dentro da saúde pública, dentro da segurança e vários outros setores, mas nunca é efetivamente atendido. Para a escola, ou para a saúde, ou para a segurança, nunca tem dinheiro, nunca pode nada, mas quando você vai analisar lá no portal Transparência qual é o tamanho
da estrutura que mantém essas pessoas no poder, a gente vê que não é bem assim, né? Então precisa de uma reavaliação. E, infelizmente, eu devo dizer que há muitos anos não há nenhum professor que representa verdadeiramente a nossa classe, as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Muito mais do que você pensar em reforma de escola ou quadra coberta, é você trazer para a escola outras necessidades, e isso não tem sido atendido, infelizmente. Olha, nós vamos recebendo aqui na TV UP, com o programa Eleições 2018, esta sabatina com a candidata a deputada estadual pelo estado do Mato Grosso, a Alissa, né? E os amigos internautas podem estar participando também, mandando suas perguntas. De vez em quando vocês estarão observando que o celular estará passando de mãos em mãos aqui, ou seja, perguntas que vão chegando, né, até o nosso programa, ok? Então fiquem à vontade. A segunda pergunta aqui que eu tenho para fazer para a nossa candidata Alissa. Alissa, o que você acha, qual a sua opinião a respeito, né, do quadro dos deputados hoje, hoje que estão atuando em Cuiabá? Eu acho que é um quadro um tanto quanto triste, na verdade. Dos 24 deputados estaduais que estão lá na Assembleia, 22 estão sendo investigados por algum tipo de envolvimento ou delação. Eu acho que é um percentual muito grande, considerando o nível de responsabilidade que eles têm com o povo. Infelizmente, nós vemos que essas pessoas, elas não atendem às necessidades, elas não estão preocupadas verdadeiramente com as necessidades, apesar de que na época política a gente aparece pessoas que são responsáveis por várias obras, né? A gente vê até um conflito, tem 4 ou 5 que se diz responsável por Salgadeira e assim por diante, né? Pela mesma obra. Mas quando você entra lá no perfil do candidato, do deputado na Assembleia Legislativa, e você começa a fazer análise de qual foi o trabalho, dos projetos que foram apresentados, a gente se depara com uma quantidade enorme, infelizmente, de títulos de cidadão mato-grossense sendo cedido aí para as pessoas. Então, não entendemos bem qual é aí o objetivo dessas pessoas, quais são os verdadeiros interesses, sendo que tem tanta coisa que vai ser atendido. Mais do que tudo isso, a gente vê que essas pessoas que já estão no poder há muitos anos, estão voltando a se candidatar novamente, continuam a trazer as mesmas promessas com os mesmos discursos, de que vai resolver a saúde, a educação, a segurança pública. E aí fica questionamento, né? Mas você está no poder há tantos anos, isso já não poderia ter sido resolvido? Ou então, qual é a profundidade dessas propostas? Porque você dizer simplesmente que você vai atender a segurança pública é muito amplo. A segurança pública no nosso estado tem muitos problemas, a saúde tem muitos problemas, o agronegócio, tudo. Nós temos muitos problemas no nosso estado, infelizmente. Ok. Vamos com a nossa Ilane Sampaio. E falando em problemas na área de saúde, educação, segurança pública, agronegócio, políticas públicas para mulheres, o que você tem de projeto para essas áreas? Muito bem. Como professora já há 10 anos e trabalhando na rede estadual em Cuiabá, eu tenho muita tranquilidade em dizer que a minha prioridade, a minha agenda principal vai ser a educação. Eu acho que os candidatos eles precisam ter coerência. Nós precisamos levar em consideração qual é a formação do candidato, qual é o percurso profissional dele, para a gente pensar se essa pessoa vai ter competência para tentar achar soluções para os problemas que são colocados. Como professora, tendo a formação integral aí, de maneira mais completa que eu pude ter nesses 10 anos, eu vejo que eu encaro na escola pública vários problemas que poderiam ser resolvidos de maneira simples e com até poucos recursos, se comparados a algumas obras que nós temos aqui no Mato Grosso. Então, sem sombra de dúvidas, eu acredito que o caminho para a gente resolver vários problemas sociais, que é o que realmente atrapalha a educação, porque muitos dos nossos problemas não são educacionais, o professor acaba tendo que enfrentar mais problemas sociais do que educacionais, é trabalhar por parcerias com instituições que já são públicas, para que eles possam trazer um suporte para o professor dentro da escola e o professor possa realmente trabalhar, enfatizar o que é de função dele, que é dentro da sala de aula.
Por exemplo, eu acredito que a gente tem que trazer projetos em parceria com as unidades de saúde da família, com os agentes de saúde e assim por diante, para trazer a saúde preventiva dentro da escola. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma regulamentação para que todos os 141 municípios possam ser atendidos, já que em todos os municípios nós temos uma unidade de saúde da família, por exemplo. Então, por que não trabalhar um projeto ali, uma semana de saúde preventiva, e tentar erradicar algumas doenças que podem ser erradicadas com a prevenção? Também a educação sexual, para que as crianças elas possam saber lidar com tantas informações que elas recebem por meio da internet, da novela, de músicas e filmes, mas que elas saibam também a prevenção e quais são os riscos e as consequências. Posso continuar explicando? Porque senão eu posso... Sim, pode ficar à vontade. Além disso, eu acredito que é necessário que haja o fortalecimento das parcerias das polícias com as escolas. Existem vários projetos que são interessantes, são projetos educacionais, como, por exemplo, o ProERD. É um projeto muito, muito interessante e que poderia ter o seu espaço ampliado dentro da comunidade escolar, mas não tem, porque falta certa estrutura que o Estado precisa direcionar para que esse policial ele possa se dedicar a isso e até que a instituição possa realmente fazer a formação com os alunos. É um projeto interessante, porque além de ele trabalhar contra as drogas, que é uma problemática crescente nas comunidades escolares, você também pode facilitar aí a aproximação do policial com a sociedade, acabando com certos estereótipos, melhorando esse relacionamento. Eu acredito que a gente tem que trazer também para dentro da comunidade escolar assistência social, a psicologia, porque existem realmente muitos problemas dentro da comunidade que o professor sozinho não consegue resolver. Ele não tem o tempo hábil, as ferramentas para que ele consiga lidar com vários dos problemas dos alunos. Então, são alguns pontos que precisam ter essa parceria para que o professor ele possa fazer o seu trabalho, que é ensinar, que é pensar nas metodologias, que é pensar nas abordagens. Em relação à questão das mulheres, nós vemos que no estado de Mato Grosso não tem nenhuma política que visa dar amparo e assistência às pessoas que sofreram abuso sexual, por exemplo. Se uma criança ela é abusada sexualmente, em geral esse abuso acontece dentro do contexto familiar, porque o abusador sempre é a pessoa próxima de confiança da vítima, ela sofre com isso por anos, até que ela consegue finalmente alguém para dar um auxílio, para tirar ela desse círculo. O que eu defendo é que a gente tem que pensar meios e que os professores possam ter um treinamento, uma formação, para que ele busque esses indícios também dentro da sala de aula, porque existem pesquisas desses indícios, sobre esses indícios, que eles são dados ao longo dos anos, para que o professor possa ser uma mão amiga para essas crianças e que ele tenha a quem recorrer quando ele tiver ali uma suspeita de algum caso. Hoje, infelizmente, nós não temos isso. E aí a vítima passa por anos e esse problema, né, essa situação acaba acarretando problemas psicológicos e sociais e, muitas vezes, até mesmo suicídio. Você falou em questão de violência, no caso de estupro, e violência doméstica. Eu acredito que é um caso similar quando nós pensamos no que falta. Faltam casas de amparo, falta assistência psicológica, porque a mulher que ela é violentada, fisicamente ou sexualmente, muitas das vezes ela acontece porque ela não tem forças para se livrar disso. Não é simplesmente falar, não, você sabe que ele já te agrediu, ele vai te agredir de novo, sai de lá. Infelizmente, o abusador ele tem uma força muito grande sobre a vítima. E para que ela tenha condições de se livrar daquela dependência, é necessário que haja uma assistência. E nós temos, no Mato Grosso e no Brasil, bons institutos que trabalham com isso paralelamente, mas não tem uma integração com os estados, vamos dizer assim, para que essas pessoas elas possam se encontrar e que, de certa forma, o Estado aproveite já dessas boas ideias que existem e faça com que elas possam atender quem precisa. Olha, gente, nós vamos recebendo aqui hoje, na TV UP, na nossa sabatina, eleições 2018, a candidata a deputada estadual, Lissa. Nós vamos a um breve intervalo agora e já estaremos de volta trazendo muito mais para você. O amigo internauta pode estar nos enviando a sua pergunta, que nós estaremos repassando à candidata. Já voltamos.
Itália Pizzaria e Choperia. Venha passar momentos inesquecíveis com sua família e amigos junto com a gente. Aqui você encontra diversos sabores de pizzas: portuguesa, 4 queijos, de Itália, filé ao molho conhaque e muito mais. Além disso, servimos à la carte, bebidas em geral e aquele chopp bem geladinho, coquetéis. Temos também um espaço reservado aos pequenos para se divertir. De Itália Pizzaria e Choperia. Ambiente gostoso e familiar. Venha provar a melhor pizza da cidade. Avenida Porto Alegre, número 1441 no centro, no bairro Primavera 2. Disque Pizzas, 3498-5939. E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme. Oi, moçada, aqui é o Santiago. Nós também assistimos a TV UP. Grande abraço pra vocês, tudo de bom? Panevita Bagueteria. Pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã. Café expresso, cappuccino, ovos mexidos, omeletes. Seu lanche rápido para você começar bem o seu dia. Panevita Bagueteria. Aceitamos pedidos de bolos e salgados para festas em geral. Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas de sucos e lanches. Tapioca, pães de queijo, pão doce, cafés da manhã para a sua empresa. Panevita Bagueteria. Há mais de 18 anos em Primavera do Leste. Avenida Cuiabá 905 no centro. Telefone 3498-5924 ou 99-611-8969. Alô, moçada bruta de Primavera, nós somos o Jadson e Jadson. Também estamos aqui na TV UP. Valeu! Show de prêmios Acipli. Em comemoração ao mês dos pais e das crianças, você vai estar concorrendo a R$10 mil em móveis planejados Todeschini. São 10 mega prêmios. Sorteio dia 28 de outubro na Concha Acústica, às 21 horas na pista de caminhada. Compre no comércio local e peça o seu cupom. Show de prêmios Acipli. Quem compra no comércio de Primavera só tem a ganhar. Realização Acipli. Sente esporte, notícias, a informação, tudo ligado nesta estação. Um novo sorriso, uma nova emoção. TV UP, feita para você. TV UP, feita para você. TV UP, feita para você. Ok, nós já estamos de volta com a nossa sabatina, eleições 2018. Hoje com a gente está a candidata a deputada estadual pelo estado do Mato Grosso, a professora Lissa, que vai aí atendendo e respondendo as perguntas dos amigos internautas, hein? E a próxima pergunta, professora Lissa, seria por qual motivo você acabou saindo candidata a deputada estadual? Eu acredito que há necessidade de uma rotatividade do poder. Nós precisamos trazer novas intenções, novas ideias. Nós sabemos que no Estado existem boas pessoas com bons projetos, mas que atingir os cargos aí, esses cargos eletivos, não é fácil. Existe muitas barreiras a serem quebradas e as pessoas que estão no poder, elas facilitam para que essas barreiras existem, na verdade. Então, eu acredito muito na necessidade de rotatividade de poder em todos os cargos, e foi o que me levou a mudar de rumo, mudar de trajetória profissional, para que pudesse ver a minha classe representada, já que eu não conseguia ver nenhuma representação e as nossas necessidades sendo atendidas. Você sabe que sempre a gente está acatando as perguntas que os internautas nos enviam, tanto pelo Face quanto pelo nosso WhatsApp. E o que tem chegado para nós sempre é a mesma pergunta. Lissa, é a primeira vez que você se candidata a um cargo político, certo? Porém, queremos saber, você sabe o que um deputado faz dentro da Assembleia?
Sem dúvidas. Eu brinco até que, como professor, a gente acaba se preocupando muito em estudar, e ler e pesquisar. Quando eu resolvi me candidatar, uma das primeiras preocupações foi fazer essa revisão, porque, às vezes, como eleitor, a gente acaba perdendo um detalhe importante aqui ou ali. Então, uma das minhas primeiras atitudes, quando decidi, foi realmente estudar, na verdade, todos os cargos para entender quais são as diferenças, para que eu pudesse até pensar em o que eu ia poder propor. A gente vê que os eleitores, às vezes, eles ficam um pouco confusos, eles perguntam se a gente vai asfaltar uma rua que está sem asfalto, já me perguntaram se eu ia levar um hospital regional ali para a região de Sinop, e aonde eu vou, eu faço uma campanha quase que um pouco didática, eu vou explicando, falo, olha, eu até vejo a necessidade, sei que isso é muito importante, vejo que vocês estão passando por essa problemática, mas isso não é algo que um candidato a deputado estadual pode te prometer. Porque, aliás, se alguém está te prometendo isso, você já pode desconfiar que a pessoa já está entrando com más intenções. Então, eu fiz, sim, essa pesquisa para me preparar e poder preparar o discurso e preparar quais seriam as ideias que eu poderia levar à frente. E é até um pouco difícil, né, que a gente acaba sempre tendendo nas ideias que são de função, que são ali de ordem do executivo e não do legislativo. Eu gostaria de estar perguntando ainda para a professora Alissa. Professora Alissa e todos os parentes da Alissa, né, tem muitos amigos em Primavera do Leste, também na região aqui, né, Campo Verde, Paranatinga, né, Poxorel, principalmente Primavera do Leste. Alissa será uma deputada presente em Primavera do Leste também, caso eleita? Sem dúvidas. Eu acho que a ideia do deputado estadual é que ele possa atender a todas as regiões. No estado de Mato Grosso, nós temos 765 escolas estaduais. Essas escolas serão as minhas prioridades, para que a gente possa atender, dentro da comunidade escolar, as necessidades da cidade como um todo. Então, assim como Primavera, essa região, a região norte, a região do Araguaia, regiões que são tradicionalmente esquecidas, porque ficam, às vezes, um pouco distantes, a ideia é trazer uma aproximação por meio de um aplicativo, para que a gente possa ter um comunicado, uma conversa mais direta com as pessoas dessas regiões que não podem sempre se deslocar a Cuiabá. As escolas estão em todos os municípios. Então, sem dúvidas, a minha atuação vai ser firme em qualquer e toda cidade do estado de Mato Grosso. Como você tem sido recebida nesses municípios onde você está buscando eleitores? Eu acho que esse é um ano interessante, assim, é um momento histórico para a política brasileira. Como nós tivemos nos últimos anos muitos escândalos de corrupção, de delações, investigações, isso deixou com que aquele eleitor que fala que odeia a política, que ele converse sobre política todos os dias, mesmo que ele continue repetindo que ele odeia a política. A gente teve essa percepção que a política ela pode resolver a nossa vida ou ela pode atrapalhar a nossa vida. Eu acredito que ela é a solução para os nossos problemas e é por isso que eu estou me candidatando. Então, aonde você passa, você vê que as pessoas estão muito desconfiadas de quem se apresenta como candidato. Primeiro, por achar que todo mundo que está ali já faz parte desse meio há muito tempo. Então, quando você consegue essa aproximação com as pessoas, e eu sempre tenho um intermédio, eu tenho trabalhado muito por boca a boca, a gente tem que considerar que existem várias estruturas de campanha, e a minha em particular é bastante enxuta. Então, tendo uma pessoa que faz a apresentação, que faz essa aproximação dos amigos, dos colegas, dos familiares, você consegue demonstrar que eu, não fazendo parte de nenhum grupo político do Estado, sou uma pessoa com intenções diferentes. Então, tem tido uma aceitação excelente por um perfil. Então, as pessoas procuram mulheres, porque a gente vê que há necessidade que mais mulheres façam parte da política. As pessoas procuram pessoas que não sejam desses grupos, que não sejam filhos de político, ou que não tenham nenhum relacionamento com políticos. E as pessoas procuram também alguém que realmente defenda uma bandeira e traga uma política de qualidade. Então, por essas características, eu tenho sido muito bem recebida, graças a Deus. Você tem notado que o eleitor está muito mais bem informado hoje com a internet, com as redes sociais? Eles estão buscando
os perfis dos candidatos para saber se realmente chega positivamente até ele? O que você está sentindo nessa caminhada? Sem dúvidas. Eu repito, este é um momento histórico assim, para a política do Brasil. As pessoas estão muito mais investigativas, estão muito mais desconfiadas com quem se apresenta como político, principalmente com quem já tem mandatos aí no seu histórico, né, no seu currículo. Então, eu vejo que os jovens, principalmente, essa galera que está indo votar pela primeira vez ou pela segunda vez, que tem aí de 16 até uns 22 anos, eles são muito ativos na internet e nas mídias sociais. Então, eles fazem um trabalho muito interessante, e eu conheço alguns, por ser professora, tenho muitos alunos que fazem esse trabalho aí não tradicional, de buscar investigativo. Eles buscam as notícias de investigação, buscam vídeos de delações, eles buscam aí todas essas notícias de 2, 3 anos atrás e fazem aí um paralelo com o santinho do candidato deste ano. Eu acho que isso é muito importante. Em outros anos, nós não víamos essa preocupação de que se a pessoa ela tinha trabalho prestado, porque ela já estava com um mandato, mas que agora as pessoas estão querendo realmente saber se fez o que está falando, principalmente quando vê mais de uma pessoa tomando posse aí de uma obra no Estado. Então, o pessoal vai lá, dá uma pesquisada, e eu acho que isso é muito importante. Olha, nós estamos recebendo nesta tarde aqui em Primavera do Leste a candidata a deputada estadual, a professora Lissa, né, que segue essa sabatina junto com a gente. Gostaria que os amigos internautas, né, nos enviassem as suas perguntas também, tá? Eu quero fazer uma pergunta aqui à professora Lissa. Nós tivemos uma única mulher, né, que acabou sendo eleita a presidente do Brasil, né, Dilma Rousseff. Gostaria de saber de você qual a sua opinião sobre a mulher, né, na política. Eu acredito que todas as classes, todas as pessoas, todos os grupos precisam de representação. Nós sabemos que as mulheres elas somam aí 51% da sociedade brasileira, mas nós estamos ocupando menos de 12% dos cargos eletivos. Isso é uma problemática muito grande. Existem assuntos, existem temáticas que elas são de interesse, infelizmente, tradicionalmente, somente das mulheres, como é o caso das violências contra a mulher, os abusos. Isso tende a ser mais debatido pelas mulheres. E a gente vê que muitas dessas temáticas elas estão sendo deixadas de lado, ou elas não estão sendo contempladas em sua integralidade por não ter a representação feminina. Mais do que temáticas que nós podemos achar aí que vai ser de interesse da mulher, é necessário que todos os grupos tenham sua representação. Então, é importante que tenha o ruralista, é importante que tenha o bancário, é importante que tenha a mulher, o professor, o representante da segurança pública. Hoje, infelizmente, o que nós vemos é que existem poucas classes que representam todos nós. Então, isso é um problema. A mulher precisa adentrar desse meio político, mas não é fácil. Apesar aí de haver um sistema de cotas, a gente vê que existe a facilidade para que saia, mas não para que ela se mantenha aí nesse pleito eleitoral. Então, os partidos precisam das mulheres, mas, em muitos casos, eles preferem pegar candidatas que são laranjas, só para cumprir a cota e ter o registro da candidatura, do que dar realmente oportunidade e os meios para que as mulheres elas possam competir em pé de igualdade com outros candidatos, com outros políticos que têm uma estrutura aí de campanha grande, né? Professora, há muito tempo tem se notado que, quando chega a época de campanha eleitoral, muitos candidatos falam a respeito desse tema, tá? Da temática violência contra a mulher, que nós vamos ajudar, que nós vamos criar políticas públicas para as mulheres. Depois que ganham, eles não fazem nada. O que você acha? Na verdade, eles se aproveitam dessa temática em época de campanha. O que você acha disso? Eu acho que eles tomam proveito de várias temáticas que são polêmicas, que são necessárias para
que elas entrem nas pautas de debate e elas nunca vão à frente, né? A questão da violência contra a mulher é um exemplo dos vários que a gente vê que é tomado aí, entra no discurso político, mas que efetivamente não tem nenhuma resolução. Eu acho que o eleitor ele tem que ficar atento a quem é essa pessoa que está trazendo esse discurso, para que ele possa fazer essa investigação. Se é um candidato que está indo à reeleição, ele precisa fazer efetivamente essa investigação do que essa pessoa que se coloca à reeleição já fez no passado. Quais foram os projetos que ele trouxe para essa temática que ele está abordando novamente. Se nós pensarmos que tem gente que está em cargo eletivo há 20 anos e ainda traz uma temática como essa, por que não fez nada antes? E agora está prometendo fazer. Mais do que isso, eu volto a frisar que é importante nós pensarmos na questão da coerência do discurso. Esse candidato que traz um discurso em relação à violência, ele tem as competências, ele tem um know-how para resolver isso? Eu, como professora, apesar de acreditar que a situação da saúde no nosso estado está super precária, eu não posso chegar para o eleitor e falar, olha, eu vou resolver o problema da saúde no estado porque precisa. Infelizmente, eu não tenho todas as ferramentas nem o conhecimento necessário para isso. Mas, quando um eleitor me pergunta qualquer coisa que envolva a comunidade escolar e como que isso pode trazer benefícios para outras áreas, aí eu fico tranquila, porque é a minha área, é onde eu tenho todo o conhecimento, todo o estudo para tal. Em relação à violência, então, são dois aspectos que a gente tem que prestar atenção. E tentar puxar desses candidatos um pouquinho mais de profundidade. A pessoa está trazendo e que vai resolver o problema da violência da mulher, mas contra a mulher? Tá, mas como, né? Qual é a proposta? Porque você falar que você vai acabar com a violência contra a mulher é muito amplo. Infelizmente, não é assim. Não é um botão que você aperta e você resolve o problema e pronto, acabou. São temáticas que você precisa buscar diferentes institutos para resolver. Uma pessoa sozinha, um instituto sozinho, não consegue acabar, erradicar com esse problema, porque ele é muito profundo. Ele, infelizmente, está enraizado na nossa sociedade, na cultura que a gente tem aqui no Brasil. Olha, nós vamos recebendo nessa tarde aqui em Primavera do Leste, aqui na TV UP, olha, no programa Eleições 2018, a sabatina com a professora, né? Professora Lissa, que é candidata a deputada estadual aqui pelo estado do Mato Grosso. E agora nós estaremos indo a mais um breve intervalo, estaremos retornando, né, com o fechamento desta sabatina com a professora Lissa. Aguardo a todos, já voltamos. Primatec, uma empresa especializada na área de internet. Há 8 anos, atuando no mercado de Primavera do Leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo, distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande, número 930, no centro de Primavera do Leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial, empresarial e industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec, inovação e tecnologia, levando fibra ótica a qualquer lugar. Galera, aqui é o Zé Neto. Oi, gente, aqui é o Cristiano. Passando pra mandar um grande abraço a toda a galera da TV UP, ó. Beijo no coração, continua assistindo aqui, que aqui é top. Tamo demais. junto, beijão. Valeu. Supermercados Alvorada, frutas, verduras, legumes e hortaliças fresquinhas todos os dias. Condimentos e enlatados.
Economia e qualidade todo dia. Açougue completo. Supermercados Alvorada, em 3 endereços em nossa cidade para melhor lhe atender. Avenida Brasil, no bairro Parque Castelândia 2. Avenida Califórnia, no bairro Primavera 3. E Avenida Cuiabá, no bairro Primavera 2. Adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas ofertas diariamente. 99625-5677. Alô, galera da TV UP, aqui é o Renan. Alô, gente, eu sou o Raí. Forte abraço a todos. É isso aí, grande abraço, TV UP. Valeu, hein? Poupou? Eu poupo sim, estou ganhando. Tem gente que não poupa, está perdendo. Eu poupo sim, eu poupo sim, estou ganhando. Com a poupança premiada do Sicredi, você concorre a sorteios de R$1.000 toda semana e a 2 sorteios finais de R$100.000. Traga sua poupança para o Sicredi. Fala, galera, quem fala é Munhoz. Aqui é Mariano e nós também estamos aqui na TV UP. Aquele abraço. Academia Boston Fitness Club. Aulas de musculação, aulas de ritmos, aulas de circuito funcional, personal trainer, equipamentos de ponta e preço justo. Academia Boston Fitness, te auxiliando na busca da boa forma e do corpo perfeito e de uma vida saudável. Aberto das 5 horas da manhã até as 10 da noite. Não fechamos para o almoço. Foco, determinação, força, otimismo, motivação, dedicação, persistência, avaliação corporal. Rua Piracicaba 427, no centro da cidade. Muito bem, gente, já estamos de volta. Hoje estamos recebendo por aqui a professora Lissa. Ela é candidata a deputada estadual pelo estado do Mato Grosso, está nessa sabatina aqui em Primavera do Leste, na TV UP. E você, amigo internauta, e que acompanhou a nossa programação, participou, o nosso muito obrigado, né? Por aqui eu já vou me despedindo, agradecendo também a professora Lissa, agradecendo a jornalista e também diretora da TV UP por ter aí nos ajudado a conduzir esta sabatina. Mas fica aqui, Elaine, você tem mais alguma pergunta à professora? Sim. Para fechar o quadro, professora Lissa, gostaríamos de saber, se eleita for, você vai trabalhar em prol da comunidade, em prol do cidadão, ou você vai trabalhar para o seu partido? Eu acho que esse é um questionamento muito importante, ainda mais quando a gente pensa que nós estamos em um ano de muita polarização. Então, nós vemos que, apesar de existirem aí 35 partidos, existem poucas ideologias partidárias. Então, eu vejo que dentro do meu partido, apesar de ter tido respaldo para a candidatura, existem sempre os favoritos. Isso é uma realidade em qualquer partido. E dentro da minha campanha, da forma como eu tenho estruturado, eu tenho conseguido muito e avançar muito com a colaboração dos amigos, dos colegas, das pessoas que foram abraçando esse projeto. Eu acredito que, da forma como nós estamos estruturando e pensando também na questão de financiamentos, eu fiz questão de que não houvesse esse apadrinhamento, apesar de que me procuraram para financiar a minha campanha inicialmente, antes de me filiar ao PSB, eu fiz questão de que era uma coisa que eu não queria. Já que eu estou entrando pela primeira vez em um pleito eleitoral e estou buscando coisas, na verdade, que me incomodavam como eleitora, eu vejo que a gente precisa se manter fiel aos nossos ideais. Sendo professora há tantos anos e trabalhando na educação e pela educação há tantos anos, a gente sabe que existem muitas demandas que, de repente, não são
às necessidades aí de grupos específicos. Não tenho dúvidas que eu vou continuar, aliás, trabalhando pela educação, para o coletivo e pelo coletivo. Eu acho que isso é uma pergunta muito relevante de se fazer. É preciso que se faça essa análise também em relação aos outros candidatos. Algumas pessoas que se colocam como novos, se colocam como a renovação no ano de 2018, é preciso fazer uma análise, uma investigação de quem está por trás dessa pessoa, quem está ao lado dessa pessoa, e eu trago isso muito forte em mim. Então, já que candidata não estou tendo o apoio, o suporte e o financiamento de outros grupos ou de partido, é uma candidatura, não é independente, porque aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade. Mas, sabendo que há muito disso, a gente precisa pensar em um futuro próximo em uma reforma eleitoral, mas uma reforma eleitoral de verdade. Não esta que aconteceu como a que a gente está passando, em que você teve a revisão de alguns valores e que você teve ali a diminuição do período de campanha, mas que, efetivamente, isso só facilitou para quem já está na política. Não tenho dúvidas de que, dentro dos meus ideais, dentro dos meus valores, que são valores que vêm da família, eu vou me manter fiel ao que eu tenho me proposto. Aí, portanto, nós gostaríamos agora de saber, né, Elaine, as considerações finais da candidata. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço concedido pela TV UP. Eu acho que esse espaço é muito importante e nós sabemos que, infelizmente, muitas mídias elas não querem dar esse espaço aos candidatos. Elas continuam dando destaque aos que já têm destaque, aos que já estão no poder, apesar de pregar ali na TV, no rádio, no jornal, um discurso de que há necessidade de renovação. Infelizmente, isso continua acontecendo e dificultando o acesso do eleitor a pessoas que são diferentes, que não pertencem a esses grupos tradicionais. Eu tenho falado com muitas pessoas que 2018 pode ser um ano realmente de mudança, mas não um ano que vai mudar e acabar com toda a corrupção, mas é um ano que vai começar uma mudança, que a gente pode trazer novas pessoas para a política, nos vários cargos que estão agora concorrendo, para que a gente possa tentar trilhar um novo caminho. É preciso que o eleitor, principalmente aquele mais indignado e mais revoltado, ele saiba que o voto dele é uma arma importantíssima, que é, na verdade, a única arma que a gente tem agora contra essas pessoas que estão dominando do Estado e fazendo do Estado um caixa eletrônico pessoal, né? Então, é preciso que o eleitor, mesmo que indignado, mesmo que revoltado com a classe política, perceba que, se ele não votar, alguém vai votar por ele, vai escolher por ele. A única ferramenta que nós temos, a única arma que nós temos é o nosso voto. E a política ela pode mudar, sim. Na verdade, ela precisa mudar. Mas ela só vai mudar de baixo para cima. Nós precisamos mudar o nosso voto para que as pessoas que nos representam também mudem. Não adianta a gente achar que a pessoa que tem aí um cargo há tantos anos, vai simplesmente acordar um dia e falar, não, tudo bem, agora eu não vou mais fazer disso aqui para os meus interesses pessoais. Se a pessoa já tem demonstrado isso pelo seu caminhar político, é muito possível que ela continue fazendo isso e utilizando da máquina ao seu benefício. Então, eleitor, vote. É muito importante que você vote. É muito importante que você busque conhecer quem são as pessoas que estão se candidatando. Para deputado estadual, nós temos 347 candidatos. Então, existem muitas pessoas que estão se colocando à disposição para tentar fazer essa mudança. Alguns não, alguns continuam sendo as figurinhas carimbadas, mas existem pessoas com boas intenções. É preciso que você vote, é preciso que você faça esse engajamento da sua família, dos seus amigos, para que todos participem da eleição de 2018. Não votar não é uma rebeldia que vai funcionar. Se você não votar, alguém vai escolher por você. E a gente não sabe quem é que vai chegar lá no ano de 2019. Ok, tá aí. Bom, quero agradecer a todos vocês internautas, a todos vocês seguidores da TV UP e vamos ficando por aqui. Mas não se esqueçam que a partir das 17 horas de hoje nós teremos outra candidata a deputada estadual também vindo de Cuiabá. Um abraço e até daqui a pouco. Um abraço a todos.